Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui muito feliz por estar gravando para vocês. Hoje é meu dia de gravar, de conversarmos, né? E eu trouxe um assunto que é muito pertinente, porque nós estamos agora na primavera, que tem lugares em que a primavera é mais quente do que o próprio verão, pelas condições, né? Ela acaba apresentando temperaturas médias mais altas. Então, eu acho que é muito interessante a gente falar sobre como refrescar a casa. É um ambiente que nós temos permanências longas, né? Por exemplo, quarto, cozinha, sala. Então, a gente precisa ter algumas dicas e algumas diretrizes para a gente poder se livrar um pouco desse desconforto do calor. Então, a primeira coisa e a primeira dica, né, para quem está começando a pensar em projetar uma casa nova, eu quero lembrar que existem técnicas milenares de boa circulação, né? É incrível falar isso porque, de uma certa forma, essa cultura da novidade, das formas de construir mais tipificadas, às vezes elas vão apagando estas memórias, mas existem técnicas, inclusive casas que eram feitas em regiões desérticas, em deserto propriamente dito, eram casas frescas durante todo o dia e a temperatura no deserto normalmente cai bastante à noite, então ela reservava esse frescor através do que a gente chama em física de inércia térmica. Então, lá no nosso escritório, a gente faz bastante pesquisa em relação a isso, né? O Eduardo, que é arquiteto, meu marido, e que vocês acompanham também o trabalho dele através das coisas que a gente publica do nosso escritório, né? Ele faz um trabalho bem interessante sobre isso e, na realidade, de acordo com o perfil térmico da cidade, né, do lugar onde a gente mora, a gente tem que adaptar o ambiente. Agora, quem já está com o seu imóvel já não tem tanta possibilidade. As possibilidades são mais de intervenções pontuais no ambiente. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como nós podemos dar uma refrescada, uma melhorada, uma amenizada no clima, no microclima, né? O microclima seria então o ambiente. Nós temos que criar esse microclima de uma maneira que ele se torne mais fresco, mais agradável. Eu postei há algum tempinho um vídeo curto, né, um shorts, falando sobre como você pode refrescar a casa através do uso da cor. Então, lembrando dele, né, a cor é um recurso. Quanto mais cores escuras você estiver observando, né, em paredes, em móveis, mais a casa se torna densa, quente. Então, elas não são tão indicadas para climas quentes, como é o perfil, por exemplo, daqui e da maioria dos lugares aqui no Brasil, né? Nós temos exceções em termos de altitude, em termos geográficos, né? Por exemplo, sul, lugares mais altos, mas em geral, né? Todo mundo dá a sua cota de penar com o calor. Então, por isso eu resolvi fazer esse vidinho. Vamos lá, então. Dentro dos espaços, nós podemos começar com o recurso da cor, porque a cor clara e a cor suave, né, cores de natureza mais fria, elas provocam uma emoção mais suave em nós. E lembrando que as emoções, elas são sinais que chegam através da visão ao cérebro, e o cérebro, ao perceber aquele sinal, ele congrega, ele
distribui, né, resultados bioquímicos, neuroquímicos, né, na nossa corrente sanguínea e como sensação, né, para o corpo, vamos dizer assim, para nossa estrutura física. Normalmente a gente quer colocar que o cérebro ele é o centro e ele é o responsável por todas as informações, mas eu preciso lembrar que o nosso corpo ele é absolutamente profuso, né? Tem demais neurônios por todas as superfícies, órgãos, né? Então, não vamos adentrar a esse assunto aqui, mas nossa percepção ela está mediada por uma porção de receptores, né? Receptores na pele, receptores nos músculos, nos órgãos e o principal, né, que manda esse sinal, que é a visão. Então, por isso a cor é um assunto tão importante, tão relevante e tão significativo quando nós queremos trabalhar sensações, quando nós queremos modular certas situações, por exemplo, calor, né? Quando nós queremos modificar a sensação de frio, né? Quando nós temos uma situação de mediar, por exemplo, através de texturas, isso tudo chega através da visão. E a percepção do espaço, ela nos dá uma sensação. Então, quanto mais a forma do espaço estiver favorável, né, às nossas impressões, melhor será. Então, o motivo de eu estar aqui falando para vocês sobre cor e sobre calor é justamente esse. Então, já vamos separar aí a dica 1. A dica 1 é: quer diminuir a sensação de calor? Cores claras, paleta neutra e cores frias. Então, nisso você já vai acertar. A segunda coisa é: você precisa ter um microclima criado pelas suas próprias mãos, que é levar plantas para dentro de casa. Muita gente acha que dá trabalho, né? Mas planta em vaso dá pouco trabalho. Você tem hoje inúmeros recursos para cuidar, você tem aplicativos para te dar um feedback como é que está a saúde da planta, em dicas de rega, de adubação, de luz, então isso já favorece e facilita. Tem plantas super fáceis de cuidar e super bonitas, que já vão ajudar a qualidade do ar, porque elas têm no metabolismo delas, elas têm filtragem, e isso para nós é extremamente bom, porque elas devolvem um ar de qualidade. A sensação de umidade melhora porque elas são elementos que vivem da nutrição através da água, então nós precisamos lembrar desse recurso. Ele é um recurso poderoso, né? Excelente para que você possa lidar. Então, por exemplo, jiboias, né? Que são super fáceis de cuidar, né? Os filodendros são super fáceis de cuidar, né? As flores, né? As orquídeas, flores em vaso, embora elas durem menos, porque então flores normalmente dependem mais da luz solar, né? Da incidência. Então eu diria assim, mais folhagens, né? Plantas verdes que provocam essa sensação através da cor, através do metabolismo delas, né? Como eu falei, e através da percepção, nós ficamos mais perto da natureza. Quando nós estamos na natureza, a sensação de conforto é muito grande, porque na nossa herança, né, neural, nós temos essa informação. Então, nós nos sentimos muito bem, à vontade na natureza. Então, essa é a dica 2. A terceira dica é você aumentar a umidificação do ar. A umidificação é muito importante. Às vezes nós estamos em situações de calor muito intensa e ar muito seco.
E aí, quando você coloca um umidificador, as coisas funcionam melhor. Tem N modelos, né? Super práticos, é uma coisa de baixíssimo custo, mas você já melhora. O importante é ter muito cuidado com o uso, fazendo uma limpeza correta desses equipamentos sempre, para não criar fungo, para não ter nenhum tipo de problema. E utilizar próximo do lugar onde você está trabalhando ou fazendo as suas atividades para melhorar. A gente está falando em microclima. Então, o mesmo, você ter, por exemplo, pequenas fontes dentro de casa, você ter um espelho d'água, né? Isso já depende de projeto, naturalmente. Isso já tem que estar, vamos dizer assim, previamente planejado dentro do projeto da casa, porque não é muito simples, você pode até criar um depois, mas você precisa resolver uma série de situações, né? E para poder harmonizá-lo dentro do ambiente existente, né? Não que seja impossível, mas ele ajuda a melhorar. Então, essa é a dica 3. Nós já falamos de cores, né? Que são extremamente úteis. Nós já falamos sobre umidificação, sobre plantas, né? E esse cuidado todo, ele vai somando a cada elemento que você inclui. Por exemplo, as lâmpadas de LED são menor fonte de irradiação de calor do que comparada com as lâmpadas incandescentes, por exemplo. Então, nisso, a gente já teve um ganho, né? Aí, em termos de ventilação, favorecer a ventilação, mas também proteger o ambiente da entrada da luz solar, porque ele é um fator irradiador, né? É o astro-rei, é o poderoso sol, né? Então, quando ele entra nos espaços, ele aquece o ar. Então, nós precisamos controlar a entrada dele no verão, né, na primavera, e permitir que a casa tenha um arejamento, uma ventilação. Isso tudo se nós não estivermos falando sobre o uso de aparelhos de ar-condicionado, naturalmente, que tem desde a solução portátil até, né, a solução, vamos dizer assim, dos splits, né? São muitas modalidades, né, de ar-condicionado no mercado. As mais usadas para residência são, então, os air splits. E, na verdade, nós estamos falando sobre isso, sobre o controle do ar-condicionado em relação à temperatura, que é bastante eficiente, naturalmente, mas não podemos deixar de fazer um ciclo, porque o ar fica saturado, cheio de partículas sólidas e de emanações, né? E aí nós precisamos, de vez em quando, como estes equipamentos não fazem uma troca de ar, né? Mecanicamente, nós precisamos dar uma desligadinha, abrir um pouquinho as janelas, deixar dar uma ventilada e voltar a condicionar, porque realmente tem lugares onde o calor é muito intenso e isso realmente pesa, é um item de conforto extremamente importante. Por isso que é importante a gente estar falando sobre isso agora. Então, as dicas para você colocar em prática, além do ar-condicionado também, nós temos a ideia do ventilador, né? O importante é a gente tentar fazer uma tiragem do ar quente, né? Porém, quando o dia está muito quente, é muito difícil fazer isso, porque você não tem como fazer uma troca. Aí é melhor você impedir a entrada do sol, como irradiância de calor para dentro do ambiente, através de cortinas ou persianas, e usar esses artifíciozinhos, né? Que são a água, que são, né, através da umidificação ou de um recipiente com água para aumentar a umidade, a cor, que é um poderoso elemento, né? E essa coisa de trazer as plantinhas para dentro de casa, porque
Elas, com o metabolismo delas, elas ajudam o ambiente a ficar mais fresco. A nossa percepção é ajudada porque nós olhamos para elas e elas trazem essa sensação através da cor, através da própria vida e presença delas no ambiente. Então, eu espero que você aplique essas dicas e que nós possamos nos ver no próximo vídeo, que eu vou preparar com muito carinho para vocês. E dê o seu like, compartilhe. Se não se inscreveu, se inscreva, porque assim você fica a par de todas as novidades.